Aleluia. Boa noite, igreja. Amém. Graça e paz. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra que se encontra no livro de Marcos, onde nós vamos ver a história de um homem cego, mas que através da sua fé, através de um clamor, através de um choro da sua alma, ele move o coração de Deus. E o título dessa mensagem hoje é: quando ele passa, tudo muda. E sabe, a verdade é que quando Jesus está no ambiente, as coisas mudam. Quando Jesus ele entra na cena, tudo se muda, porque não tem como você ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus e a sua vida permanecer a mesma. E eu queria te falar hoje, Deus ele ouve o teu clamor. Deus ele ouve o anseio do meu coração. Ele ouve o teu choro. Ele ouve aqueles pensamentos de derrota que você tem, que às vezes você não conta para ninguém. Ele te ouve. E quando palavras não são suficientes, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede ao nosso favor com gemidos inexprimíveis. E sabe, isso é tão forte porque existe um poder no clamor. Existe um mover que acontece no mundo espiritual quando você clama ao nosso Deus. Talvez você chegou aqui precisando de um milagre. Talvez a sua cura hoje não seja a visão física, mas talvez a cegueira espiritual. Talvez um romper na sua vida emocional, na sua saúde, no seu trabalho. E eu vim te avisar: não deixe ele passar sem você clamar por ele. Não deixa ele passar sem você clamar por ele. Porque isso daqui pode apenas ser mais um culto qualquer. Você pode vir aqui ouvir a palavra, ficar emocionado, talvez até com as suas forças renovadas, mas ainda assim perder o que Deus queria fazer de mais profundo na sua vida. Abram comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluia. Que presença, meu Deus. Gente, nossa, por mim eu já estava dormindo agora, de tão forte que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Amém. Vamos ler? Eu vou acompanhar ali na tela com vocês. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que os chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra. Ela não volta vazia, Senhor Jesus. Pai, que a gente venha, Senhor Jesus, Pai, receber uma porção do céu nova, Senhor Jesus. Fale conosco, Deus. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito. Espírito Santo de Deus, que a gente venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aprender mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Aqui a gente vê a história de alguém que não sabemos muito sobre, nem o seu nome, só que apenas aqui que ele é chamado de Bartimeu, que no aramaico significa filho de Timeu. Então a Bíblia nem relata o seu nome pessoal, e na verdade no livro de Lucas e Mateus, ele nem recebe esse título, ele é simplesmente reconhecido como o cego que pedia esmola. E isso já nos ensina algo muito poderoso. Muitas das vezes as pessoas vão nos identificar apenas pelo nosso rótulo, pelas nossas limitações, pelo nosso passado, pelos nossos erros, mas Deus não nos define pelo nome que o mundo nos dá, mas sim pelo propósito que Ele já colocou em nós. Bartimeu, ele não fica preso ao rótulo que a sociedade deu, ele grita: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E naquele momento, algo muda para sempre na sua identidade. O que era antes o cego que pedia esmola, se tornou o homem que foi curado pela fé. E o primeiro ponto que eu queria estar trazendo aqui hoje é que o céu não me define pela minha condição, mas pelo meu chamado. Cada um de vocês aqui tem um chamado. Cada um de vocês aqui tem um propósito. Quando Deus te formou, Ele já tinha pensado algo grande para a sua vida. Eu gosto muito do Salmo 139, versículo 14, no inglês, que diz assim: I was fearfully and wonderfully made. Que no português não doesn't quite get it. E o salmista está dizendo: Deus me criou de uma forma admirável, Deus me criou de uma forma maravilhosa. E eu queria que você olhasse para alguém agora e falasse: Deus não te chama pela tua condição. Olha para outra pessoa e fala: Deus te chama pela tua missão. Amém. Alguém pode até te conhecer pela tua debilidade, mas Deus te conhece pelo teu propósito. Deus te conhece pelo teu destino, aquilo que Ele sonhou para a sua vida. A multidão pode até te chamar de cego, mas o céu te chama de filho. A multidão pode só ver o que você perdeu, mas Jesus, Ele vê, Ele te chama pelo que você vai tornar. E eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas está na hora da gente não se conformar. Que a gente mais vê hoje em dia são pessoas com falta de identidade, crises de identidade, pessoas que se conformaram com aquilo que o mundo disse sobre elas. É normal eu viver com ansiedade, é normal eu ter que tomar remédio a vida inteira, é normal eu sofrer de depressão. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, e o diabo, o inimigo, vai alimentando essa mentira na sua mente até você acreditar. E o nosso Deus, Ele não é estático. O reino de Deus, Ele é alcançado pelo esforço. Semana passada nós ouvimos a palavra, como enfrentar nossas batalhas. Deus, Ele é o agir, Deus, Ele é o avanço. E quem anda com Deus precisa aprender a discernir o tempo, a estação, a visitação. E eu creio que profeticamente, uma palavra que tem gritado aqui dentro, que tem ecoado aqui nessas quatro paredes, como igreja, como corpo local: posicionamento. Posicionamento, nós precisamos se posicionar. Está na hora da gente se posicionar. Tudo mudou na minha vida quando eu me posicionei. Toda a área era relacionamentos perturbados. Terminava com uma, vinha outra pior do que a outra, com os mesmos traços. Era um vazio dentro da minha alma, uma ansiedade, síndrome do pânico, um pé dentro da igreja, o outro pé no mundo, até eu entender que Deus, Ele tinha muito mais para mim, até eu entender que a minha felicidade nunca vai estar nas coisas desse mundo,
até eu entender que a essência da vida está no Cristo, aquele que tem poder e autoridade para abrir os meus olhos. Ele veio para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Precisamos se posicionar. E você pode viver uma vida inteira sendo definido pela sua condição, ou você pode tomar uma decisão hoje e clamar por aquele que tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus venha abrir os nossos olhos. Chega de viver a vida de qualquer jeito. Chega de viver a vida de qualquer jeito, vivendo as suas próprias vontades. Há muito mais que te espera. Há muito mais que te espera. E deixa eu te falar algo: a plenitude da vida só se encontra no Cristo. E esse cego sabia disso. Ele entendia que o que passava tinha autoridade e poder para curar. Ele entendia que ele não precisava de olhos para ver, para entender, para conhecer e ter a certeza de quem estava diante dele. E você aqui hoje, será que você consegue ver com os olhos espirituais? A revelação já foi dada, gente. Muitas das vezes a gente vai para a igreja, eu quero que Deus fale comigo. A revelação já foi dada. Não existe revelação maior que o Cristo que morreu por nós. Não deixe esse tempo passar. Não deixe a vida ir passando e você ir parado, vivendo os mesmos ciclos. Tudo na sua vida se repete. Parece que é o replay. Está na hora da gente se posicionar. E o segundo ponto aqui é que momentos de visitação não esperam por indecisos. Porque escuta isso daqui. Essa vida é passageira. Na vida tudo passa. Pessoas passam, oportunidades passam. Eu acho que a pior coisa na vida é aquela pessoa que vive parado no tempo, só vendo o tempo passar. Pessoa naquele mesmo lugar, não rompe, não tem evolução. Vê Jesus operando milagres do seu lado, vê Jesus curando pessoas, vê ministérios se levantando, propósitos se cumprindo, e você aí estagnado. E infelizmente, há momentos que brilham só por um segundo. Passou. E aquilo que não é agarrado no Espírito se perde na história. Quantas vezes você já disse para você mesmo? Reflita aí na sua vida. Se eu tivesse falado algo. Se eu tivesse orado antes de ter tomado aquela decisão. Se eu tivesse orado antes de ter me envolvido com aquela pessoa. Se eu tivesse dito algo, mas passou. E Bartimeu, ele entendia que a hora era agora. Ele entendia que já era a hora e ele se posiciona. Ele entende que o passado dele não vai definir o futuro dele. Ele entende quem está passando, ele reconhece isso. E Deus não vai esperar eternamente por uma geração adormecida. Tem portas que só se abrem uma vez. Tem chamadas que, se você não responder, vão passar por você e pousar sobre outro. Jesus está aqui. Tem momentos no reino que são únicos. Se você não clamar, ele passa. Se você não clamar, se você não se levantar, ele segue o caminho. E aí vem a pergunta que queima no meu espírito. A palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 ou mais, ele se faz presente. Ele já está aqui. Você tem noção disso? Você percebe isso? Ou você sai daqui e vive a sua vida de qualquer jeito?
prefere viver pedindo esmola e Jesus passando aqui na frente, comendo as migalhas que o inimigo tem te oferecido. Há encontros que mudam histórias. Há encontros que mudam histórias. E se a gente perceber e responder, vão nos levar de um destino de estagnação para a transformação que o Senhor tem para a nossa vida. Assim foi na minha vida, gente. Como muitos aqui. Semana passada, domingo passado, quem esteve conosco na gravação da nossa série Vozes do Oriente. Cada testemunho mais lindo, um mais lindo do que o outro. Um encontro com Jesus transformou tudo. Eu era um menino que, muito inseguro, tá aqui na frente falando para você. Não, nunca. 2 anos da minha vida na depressão. Eu vivia literalmente no escuro. Até a escola eu faltava, só chorando. 2 anos. Não aguentava mais. Existia um vazio na minha alma. Eu queria acabar com tudo. Uma noite, já não aguentando mais, eu falei: Senhor, eu não quero viver. Se você existe, se você realmente é real, muda a minha história. Até aquela noite que eu clamei, até aquela noite que eu levantei o clamor, Jesus entrou no meu quarto, me deu a mão, e eu vi Ele me tirando de um lugar muito escuro. E sabe o que eu aprendo com isso? Eu não tinha tudo. Eu não tinha uma visão do futuro. Eu não tinha nem forças para levantar. Mas eu tinha um clamor. Eu tinha uma voz. E quando eu usei o pouco que eu tinha, Jesus tocou naquilo que eu não tinha. E o próximo ponto é que quando você usa o que tem, Deus toca no que você não tem. Quando você é capaz de usar aquilo que você tem, Deus vai tocar naquilo que você não tem. Ele era cego, ele não pode ver, mas ele pode gritar. Ele pode usar a voz, ele pode clamar, abrir a boca e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não se limita pelo que ele não tem. E quando eu uso o que eu tenho, eu provoco um milagre na área que eu não tenho. Quando você usa o que você tem, você provoca um milagre na área que você não tem. Quais têm sido as suas desculpas? Quais têm sido as suas desculpas? Não me fale das suas ausências. Não me fale daquilo que você perdeu. Me fale daquilo que você é capaz de usar para o reino de Deus. A hora é agora. Essa vida passa, gente. 3 semanas atrás estava aqui o nossa amiga aqui ajudando no som, o Dem. Do nada teve um brain aneurysm. Está lá em estado crítico. Ninguém é prometido amanhã. A hora é agora. Se você ainda tem ar nos seus pulmões, a promessa dele ainda está de pé sobre a sua vida. Jesus está aqui. O que você vai fazer? Você vai clamar por Ele. O que você é capaz de usar para o reino de Deus? Porque tem coisas, tem promessas que você não está vivendo pelas desculpas que você tem inventado. E infelizmente as suas desculpas não têm deixado você romper. E o inimigo quer te deixar preso em ciclos. A Becky falou aqui sobre Israel, os israelitas. Gente, uma jornada de 40 dias. Imagina uma geração inteira perecer. 40 anos no deserto, rodando. Porque é isso que o inimigo da nossa alma quer fazer. Ele quer fazer você ficar em ciclos. Deus já tem um next level. Ele já tem um nível mais alto para você. E você cometendo os mesmos erros, parado. E não vai ser pela sua força, gente. Não era pela minha própria força, porque eu sou falho, e sem Jesus eu não sou nada.
Mas quando eu clamo a Ele, quando eu entendo que a autoridade é dEle, o poder é dEle, é Ele que é capaz de abrir os meus olhos, quando eu sou capaz de usar o pouco que eu tenho, eu ativo o milagre do céu. E sabe, naquela época não era normal, tanto em Jerusalém quanto em Jericó, que era dominado pelo Império Romano. Não era o padrão do Império Romano, não era normal se gritar em público, porque logo quando uma pessoa gritava, um soldado romano vendo isso, ele já mandava calar, porque isso podia causar uma rebelião. O grito podia causar uma rebelião. E quando esse cego grita, a multidão, não fala nada, cala a boca, fica quieto. Não é o padrão, você está incomodando, você está indo contra o sistema. Não é o padrão, não grite. O grito incomoda, porque existem padrões que querem fazer você aceitar a sua desgraça e miséria. E quando o servo grita, alguém diz para ele parar de gritar. E talvez a pessoa que mandou ele se calar estava só preocupado, mas ele grita ainda mais. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iam achar, ele estava à busca do milagre dele. Ele não queria saber, ele sabia quem está passando aqui na minha frente, ele só precisava do milagre dele. E quem está atrás de um avivamento, não está atrás de fazer média com ninguém. Eu só sei de uma coisa: aquele que passa na minha frente tem poder e autoridade, e eu seria um tolo se eu ficasse calado, eu seria um tolo se eu ficasse em silêncio. Eu não vou seguir o sistema, eu não vou seguir os padrões desse mundo, porque se eu paro, Jesus passa, mas se eu continuo, Jesus para. Se você continuar, quando você não desistir, Jesus para. Até quando você vai interromper a sua devoção a Deus com medo do que as pessoas vão pensar? Porque quem vive preso à opinião da multidão, nunca vai viver a aprovação do céu. E o pedido da multidão não faz Bartimeu calar. Ele começa a clamar mais alto. E quanto mais tentavam sufocar ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não se cala, porque quando você entende que a sua vida é o seu destino, é a sua chance que está em jogo, você não negocia com silêncio. A multidão diz para ele: fica quieto. Mas a fé dele gritava: é agora ou nunca. Porque se eu paro, Jesus passa. Mas se eu continuo, Jesus para. Persevere no clamor, persevere na sua fé, se posicione, porque aquele que tem poder de abrir os teus olhos, Ele está aqui hoje nesse lugar. Aquele que tem poder, e eu creio que olhos vão ser abertos hoje aqui essa noite, em o nome de Jesus, porque quando Ele passa, tudo muda. Não tem como Jesus estar no ambiente e você sair daqui do mesmo jeito. A pressão da multidão não silencia o propósito. Naquele tempo, quem tinha deficiência era visto como alguém sem voz, sem valor. Então a multidão dizia: não incomoda, fica quieto, aceita a sua condição. E vivemos num mundo que ainda é assim, que diz pra gente: seja discreto com a sua fé, não incomode, guarde isso para você. Mas a verdade é que o reino de Deus nunca avançou em silêncio. O reino de Deus sempre avançou com clamor. Se Bartimeu tivesse ficado quieto, ele teria morrido cego, porque ele entendeu que a oportunidade era única. E aqui está a grande lição: se a pressão da multidão te faz parar, você perde o seu milagre. Mas se a pressão da multidão te faz clamar mais,
você atrai Jesus para mais perto. O que a multidão viu com os olhos naturais, Bartimeu vê pelo Espírito. Ele entendia que existia aquele momento ali, e que ele precisava de uma vida nova, que se os olhos dele precisavam se abrir, ele clama a Jesus, ele faz Jesus parar. Eu creio que ele já está aqui em espírito e em verdade. E o seu clamor, ele faz Jesus parar quando você buscar ele de todo o seu coração. E o que eu acho lindo é que a pessoa que vai chamar Bartimeu fala para ele assim: tem de bom ânimo, tenha bom ânimo. E a Bíblia não diz quem era, se era um discípulo, se era outro seguidor de Jesus, alguém ali da multidão. E a Bíblia não fala que Jesus manda para ele: vai lá, fala para ele, tenha bom ânimo. Ele vai lá e ele... É muito interessante que ele fala isso, porque muitos dos milagres de Jesus na Bíblia, antes dele curar alguém, ele fala: tenha bom ânimo, tem de bom ânimo. E talvez essa pessoa lembrou da cura que Jesus fazia, o que ele falava, e na hora veio isso. O que você tem decorado? Que tipo de frase que você usa na sua vida? Essa pessoa vai chamar o cego e ele já fala: tem de bom ânimo. Sabe o que significa tem de bom ânimo? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O diabo não venceu. Quem venceu foi Jesus Cristo no Calvário. E eu quero dizer que essa agonia vai parar, que essa dor na sua alma vai passar. Não tenha medo, vai ficar tudo bem. A voz da fé sempre vai falar mais alta que o barulho da multidão. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que quando Jesus chama o cego, ele dá um salto, ele joga a capa. E o próximo ponto aqui que a gente vê é que deixe para trás aquilo que não te leva para frente. A capa aqui não era apenas um pano qualquer. A capa, quando você vai estudar, era a autorização do Império Romano para você poder legalmente pedir esmola. Então, quantas das vezes não somos nós segurando capas que nos levam para frente? A capa do seu passado que ainda pesa, a capa da culpa que nos lembra dos nossos erros, a capa da dependência emocional que nos faz aceitar migalhas enquanto Deus tem um banquete preparado, a capa da identidade falsa, do rótulo que a sociedade colocou, que você aceitou. E Jesus está chamando: deixa a capa, porque fé de verdade não espera ver para largar. Fé lança fora antes, acreditando que o milagre já está a caminho. Quem segura a capa perde o chamado, mas quem lança a capa recebe o milagre. A capa estendia na frente e as pessoas ficavam passando e jogavam moedas ali, iam jogando as moedas, e era a liberdade da pessoa poder pedir esmolas. Então depois ele fechava, contava as moedas dele, e ele se cobria com a capa de noite. Então a capa durante o dia era provisão, e durante a noite a capa era proteção. A capa era a garantia que ele de noite ele ia poder se cobrir, mas também ele ia poder ter a provisão dele. Mas ele entendeu uma coisa: Bartimeu ele faz diferente. Ele entendeu que a minha provisão vai vir de outro lugar. A minha provisão vai vir de outro lugar. Quando você entende o chamado, você nunca mais será um mendigo pedindo esmola. Você será um filho que come nas mãos do Pai. E Jesus está aqui dizendo hoje: joga essa capa fora, porque eu estou te chamando para um novo tempo. Eu estou cuidando. Joe, eu não sei como que vai ser. Ele também não sabia. Ele era cego, mas ele tinha certeza do milagre dele. Até então ele não tinha sido curado,
mas ele joga a capa dele, e ele tinha certeza, ele sentiu na alma, quem me chama me garante, quem me chama, eu não sei como que vai acontecer, eu não sei o que vai ser de mim, mas quem me chama garante o meu milagre. Isso serve para a sua vida também. Eu não sei como vai ser seu futuro, eu não sei como vai ser seu trabalho, mas eu sei de uma coisa: vai ser perfeito, porque Ele não mente, Ele não é homem para que volte na tua palavra, Ele não falha, e se Deus disse, vai se cumprir, Ele é fiel. E aqui a gente também vê algo muito forte, o segredo da oração específica. Bartimeu, ele pergunta, Jesus olha para Bartimeu e pergunta, o que você quer que eu te faça? E às vezes a gente pode ler isso, era óbvio, ele era cego, mas tem coisas, Jesus ele não trabalha no óbvio, Ele trabalha no clamor, e tem coisas que Deus quer ouvir da sua boca. Bartimeu disse, Senhor, eu quero ver, e aqui está a verdade, muitas coisas a gente não recebe porque não pedimos com clareza, é o que a palavra de Deus diz, não recebe porque vocês pedem mal, e Deus é Pai, Ele deseja que você seja específico na sua oração, Ele não quer só ouvir sobre a sua dor, Ele quer ouvir declarações de fé. E olha que ele lançou a capa, ele deixou para trás o que não levava ele mais para frente, ele não se importa com o que a multidão diz, ele clamou mais alto, ele usou o que ele tinha, a voz, mas quando Jesus parou diante dele, ele não perdeu a chance de dizer o que ele precisava. O clamor abre a porta, mas a oração específica que ativa o milagre. E é isso que Deus está chamando a gente aqui hoje, é declarar com fé, é entender que Ele é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir. E Jesus está aqui hoje perguntando, o que você quer que eu faça? Qual é o teu milagre? O que você necessita? O que você quer que eu te faça? Ele já está passando aqui. Eu queria chamar o grupo de louvor. I like to call the worship team up. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Queria orar por você hoje. Talvez você está aqui como Bartimeu na beira do caminho. Talvez você não esteja cego fisicamente, mas você está precisando de um milagre. Você está precisando de um romper na sua vida espiritual, nas suas finanças, na sua saúde. E eu creio que Jesus já está passando aqui nesse lugar. Você vai clamar por Ele, ou você vai morrer cego. A gente vai estar orando. Então, se você sentir que você precisa de uma oração, se essa palavra te tocou, queria chamar você para vir aqui para frente, quando o louvor vai estar ministrando uma canção. Amém. Jesus is in this place. He's here in the room. And I'd like to invite you to take a step forward, a leap of faith. Maybe you don't need your vision to be healed. Maybe it's your emotional life. Maybe it's that one thing. Maybe you just arrived here today saying, Jesus, I need to cry out to you. I'd like to invite you to come forward. I'd like to pray for you, because He's in the room, and when He moves, when He walks by, He activates your miracle. So as we worship, as we glorify God, if you need prayer, I'd like to invite you to come forward.